É que vai chegar pessoas. Tá bom. Não sei se eu acho que vai ter gente para chegar. Vamos fazer a oração lá. Vamos fazer a oração primeiro? Faça. O que é vai? Vem, pode vir aqui. Tá. Depois cantar o hino nacional, de boca, mas cantar, né? Não, vamos fazer a oração, depois vamos fazer a Igual a oração. Margarete Menezes, não, né? Ela cantando o hino, né? Ah, é, aí pela madrugada. Essa caixinha funciona. Essa caixinha funciona. Minha filha colocou o hino nacional depois. Vê se está funcionando ela. Vem pra mim. Coloca o hino nacional depois da oração, tá? Rony, você que é o especialista. Ô, Rony, dê pra mim. Eu não que sabe mexer com essas coisas. Depois da oração, colocou o hino nacional, tá bom? Eu vou pedir. Tá bom. Vamos orar. Bom. Então, pessoal, Não. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esta noite, agradecemos por esse dia, agradecemos que o Senhor nos trouxe aqui e que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e que essa reunião, a palestra seja proveitosa e que a gente possa sair daqui, Pai, tirando todas as dúvidas, possamos estar perguntando e sendo inquirido e que as coisas sejam esclarecidas da melhor forma possível e que possamos estar apoiando o nosso candidato, Felipe Carmona, ajudando ele nessa batalha, nessa luta e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, abençoando a nossa casa, a nossa família. Oramos e agradecemos ao Senhor Jesus por tudo que tem feito e há de fazer por nós, pelo nosso país e pela nossa família, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tem como colocar no seu falamento? Coloca aí. Colocar o hino nacional. Vai colocar o hino nacional. Dá pra você colocar. É agora ou depois? Põe aí. você vai tirar uma foto. Isso. Vê se você consegue entender. A caixa. Não, vai de boca mesmo. Já ligou aí? Tem que ver aqui qual que é. Ah, tá. Tá difícil de conectar aqui. Não, fica tranquilo. Eu acho que tinha ligado. Ah, ligou. Peraí que já ligou aqui, só está esperando aparelhar. Eu acho que não é original. Apareceu, mas não quer ir. Não. Quer que eu ponha no meu? Põe no celular? Põe no celular, Maria, não sei. Não foi possível. Quer que eu ponha no meu? Põe qual é o nacional, vai. Esse maravilhoso. É Bluetooth? É. Sirlene, eu não conheço por É isso aí, da minha filha, nem sei. Não, qualquer coisa eu vou fazer uma foto antiga mesmo. Já tá aqui. Já tá aí pra Olha passar. um pouquinho. Põe no celular aí. Meu Bluetooth tá ligado, eu preciso de uma coisa. Não, mas Depois eu- você tem que virar para o Quem põe no celular? Ah, a Maria coloca. É fácil, hein, Maria? Oi? Tá fácil aí? Tá falando? Alguém põe, entendeu? Pronto. Esse sem Bluetooth mesmo. Aí. Nossa. Ouviram no Ipiranga margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol vai longe do brilhoso céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, dessa igualdade, Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó
a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho, terra, livre, amor e esperança, terra desce, sem teu formoso céu, visonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, forte, forte do moço, sem teu futuro, esperança, grandeza, é apurada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, os filhos desses solas, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Irritado eternamente berço esplêndido, ao som do mar, do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, e iluminar o sol do novo mundo, longa terra, mais capingas, teus sonhos lindos são sem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, transforma eterno, seja símbolo, do barulho seja revelado, ele te convertiu dessa fama, para o futuro e glória no passado, mas serve a justiça estava forte, verás os filhos, Deus não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, nos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Selva. Selva. Pode falar. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estar aqui hoje, tá? Esse aqui é o Felipe Carmona. Ele é pré-candidato a deputado estadual. Ele foi secretário nacional do governo Bolsonaro, secretário nacional de cultura do governo Bolsonaro. Ele é um cara de direita, conservador de verdade, tá? Porque tá cheio de gente aí dizendo que é direita. Quando a gente vê, pior do que esquerda, centro-esquerda, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vou apoiar ele, eu vou votar nele. Estou aqui, acredito que ele vai ser nosso futuro deputado estadual, porque ele merece, tá? Ele é um cara honesto, já vem fazendo muitos anos um excelente trabalho no nosso Brasil, entendeu? É um verdadeiro guerreiro. Seja muito bem-vindo de Campinas, acredito que não na essas que estão aqui, está apoiando você. Deus abençoe a sua campanha, você trilha cada vez mais, você é um verdadeiro guerreiro. Se eu estou aqui hoje, convido as pessoas para mim, porque eu confio em você, acredito em você, porque hoje em dia, né, qualquer pessoa que eu voto, nem apoio, tá? Eu montei um grupo, estou levando cada um, aquele grupo ali, dando um por um, pessoas realmente de direito, conservadores, com princípios e valores, para te ajudar, te apoiar. E é isso, tá? Obrigado. Meu guerreiro! Boa noite, pessoal. Obrigado por todos terem vindo. Legal ver meus amigos aqui de Romão, Fernando ali. Boa parte do que a gente já está nessa caminhada, a Andréia, o Marcos aqui. Ó, a galerinha ali também que já foi presa também, sabe o que é. A Yara, desde Jundiaí, né, nos prestigiar. A Tati Louveira, a Regina Louveira, a Arune, esposo, seus amigos aí, boa noite a todos. O Johnny lá atrás, da Torlândia, né, o Pulmão, Ivo de São Paulo, Maria Jesus. Gente, se eu esqueci alguém, o Percy, o cara está caminhando junto com o nosso amigo aqui, né? Eu não tenho não. Isso aí. Não, mas sempre foi em casa.
Gente, a nossa guerra continua, né? Não parou ali 2018 e 2022. Cada dia o inimigo está mais forte, está tentando derrubar a gente, prendendo, massacrando, matando. E por falta de candidatos que realmente assumam o Congresso Nacional, o Senado Federal, a liderança dessas casas, o Brasil hoje está sofrendo a duras penas e nós não conseguimos pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Estamos numa dificuldade tremenda. O Brasil hoje vive um estado de exceção, uma loucura, todos vocês sabem. A única chance que a gente tem agora é lotar o Congresso Nacional, mas apesar de lotar de deputados e senadores, nós precisamos também fazer o presidente da Casa do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Sem esses dois cargos no Congresso Nacional, nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Mas, nada além disso também, em São Paulo, nós precisamos de gente na palestra que realmente nos represente os ativistas, o pessoal da direita, a família brasileira, a família paulistana, que está tanto clamando por mudanças no estado de São Paulo, e por mais que colocamos alguns, ainda não foi o necessário. Temos um bom governador, eu acho que temos um bom partido para republicanos, o Felipe Carmona acabou de adentrar e o abraçou de maneira esplêndida. Estou bastante feliz com tudo que eu estou vendo, de maneira como o Carmona foi recebido pelo Partido Republicano, a grande amizade dele com o Carneiro, né, que, nossa, é um irmãozaço, a parceria dele. Eu tenho certeza que, apresentando meus amigos que não conhecem o Felipe Carmona vai fazer diferença lá na Lesp, tá? É um irmãozaço, assim, aprendi a admirar o Carmona. Antes até mesmo da eleição, o Ministério, quando ele me recebeu lá no Carmona, me recebeu muito bem, presidindo o Ministério da Cultura, fez um brilhante trabalho, brigou bastante e trouxe vitórias de maneira significativa para a cultura brasileira. E só existe uma maneira de vencer hoje no nosso país, é dominando, tomando de volta aquilo que é nosso, que é a nossa cultura, e tirando toda essa coisa errada que a esquerda vem implementando no nosso país dentro da nossa cultura. E ninguém melhor do que o Felipe Carmona, que esteve lá, conhece bem, sabe fazer, sabe quais os problemas, entendeu? Conhece a fundo, o fio do bigode, cada problema que o nosso país tem, principalmente no estado de São Paulo. Então eu queria pedir para todos vocês, meus amigos, que me apoiaram na campanha passada, já estão comigo, outros desde 2010, outros 2014, 15, 16, 17, 18, Jesus, IVA 2014, o pessoal aí já está nessa luta ajudando o Bolsonaro. Vamos apoiar o Carmona, porque Bolsonaro confia nele, né? Eduardo Bolsonaro confia nele, ele tem um apelo da família para com ele. É um homem de confiança do presidente. Então a gente precisa realmente colocar pessoas que têm compromisso, principalmente como o presidente Bolsonaro, que está numa situação muito difícil, muito difícil. Vamos colocar pessoas que têm compromisso com ele, com a família, aqui no estado de São Paulo. E lutar aqui pelas famílias paulistanas. E eu peço encarecidamente, você que ainda não está na campanha, que nos ajude a levar o nome do Carmona, compartilhe o material dele, que siga nas redes sociais, @Felipe Carmona Cantera, para quem não está seguindo ele ainda. E vamos mudar São Paulo, gente. É uma oportunidade única que a gente tem para você que é ativista. Hoje o Carmona está representando a maior parte dos ativistas do estado de São Paulo, a maioria está com ele, está por ele, os movimentos de rua, né? Na rua você vê diferente, estou junto também, já há 3 anos que ele está na estrada correndo, e eu vou junto. Então quero contar com vocês, e uma salva de palmas aí de Carmona. Fala pessoal, boa noite. Boa noite. Eu já fui muito bem apresentado, né? A Silene e o Daniel fizeram a lição de casa para mim. Até com uma liberdade para aqui na frente, tá? Vocês já conhecem a história, já então aqui um pouco mais para frente. Olha, quem não me conhece, já foi apresentado pelo Felipe Carmona. Eu sou do interior de São Paulo também, sou de uma cidade gigante chamada Analândia. Tem 4 habitantes, um pouco aqui, um pouco mais para frente aqui de Campinas. Sou paulistano, nasci em São Paulo, mas fui criado lá, fui morar com minha avó e meus pais em
quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai motorista de caminhão, perdeu a vista num acidente. Eu fui criado lá até meus 16 anos, ir para São Paulo, e lá fiquei, não voltei mais. Tive o privilégio de servir o Exército Brasileiro, não esse exército de hoje em dia, o Exército de 2004, que tinha orgulho de usar farda, né? Onde até conheci o Leandro Percival, que está ali sentado, desde 2004, grande amigo, há 22 anos, ele está ficando velho. Faz parte, né? Vamos lá. Eu faço minha vida uma sequência de sortes que eu tive. Eu vim de uma família humilde, mas no lugar certo, na hora certa, fui servir o exército como voluntário para ser soldado. Uma perguntada, o antigão lá virou para mim e falou: pô, irmão, você vem desenrolado, tal, chamava de caipira, eu quero ter esse desenrolado. Já ouviu falar do CBUR? Chama Centro Preparatório para Oficiais da Reserva. Aí me colocou para ir para lá, passei no processo seletivo, me formei aspirante a oficial do Exército Brasileiro em 2004 mesmo, com 19 anos. Logo depois eu passei num programa de trainee, como se fosse um estágio 2.0, de uma construtora chamada Camargo Corrêa. Fui trabalhar na Camargo Corrêa, fiquei 4 anos lá, nisso eu fiz faculdade de Direito, me formei em Direito, advogado logo em seguida, e fui dar aula de processo constitucional. E também não adianta nada falar, galera, é a mesma coisa do Exército, não adianta nada falar porque não existe uma Constituição Federal. Eu até estava dando uma entrevista lá no Republicanos, que eu já vou justificar porque eu saí do PL e fui para o Republicanos. O cara falou: o que você acha da Constituição? Eu falei: cara, isso aqui é um negócio polêmico, né? Porque não existe uma Constituição. Atualmente existem 11 Constituições, cada ministro da tua cabeça interpreta do jeito que quer. Então é muito difícil a gente falar da Constituição porque não existe Constituição. Nós vivemos realmente em estado de exceção. Sou alguém que tem uma narrativa de autoridade para falar, advogado, professor de Direito Constitucional, com especialidade pela FGV em Constitucional. Então, esquece. Não é mérito nenhum falar hoje em dia que é professor de Direito Constitucional. Durante esse período, eu tive o privilégio, em 2013, númerozinho, mas esse trouxe sorte, de conhecer, através de um amigo meu do quartel, falou assim: pô, tem um deputado meio maluco lá do Rio de Janeiro que quer conversar com a gente, vamos conversar? Falei: quem é? Jair Messias Bolsonaro. Lá em 2013, depois eu tenho a foto que eu separo, eu mando o Daniel para mandar para vocês, eu facilitei, eu cuidou, a gente vê. E lá em 2013 eu conheci ele, em 2014, foi a primeira campanha que eu trabalhei na minha vida para o Eduardo Bolsonaro em 2014. Então, na minha micro-influência como professor, por onde eu passei, pedi voto para ele, vesti a camisa da campanha em 2014 e ele foi eleito, 67 mil votos. Nisso eu estou aqui na minha vida hoje. Desculpa, você parou. Não, imagina. Fica à vontade. Você correu o Camargo? Não. Em 2014 eu trabalhei como ED, toquei a minha vida, tive minhas filhas, 2 primeiro, Letícia e Giovana, atualmente tenho 3 meninas, e enfim, toquei minha vida como todo conservador. A gente trabalha em campanha, aí na eleição e depois volta tocando essa vida. Qual é o nosso papel? Levar comida para dentro de casa, sustentar e tudo mais. Em 2018, na campanha do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, eu fui um pouco mais, eu dei um passo à frente. Aí eu ajudei um deputado estadual chamado Gil Diniz, não sei se vocês conhecem, que é o Carteiro Gaça. Ajudei, fui coordenador na região central do estado, na região de São Carlos, a gente estava falando de São Carlos. Eu coordenei a campanha do Gil Diniz e do Eduardo, lá na região de São Carlos, Tom Grote, Tirapina, Porto Ferreira, Leme, Descalvado, aquela micro-região ali. E teve um bom resultado, tanto é que o nosso presidente foi eleito. O Gil Diniz era carteiro, que também conheço a longa data, teve seus 214.037 votos, foi muito bem votado. O Eduardo bateu 1 milhão e poucos votos, e enfim. E aí eu recebi um convite para trabalhar com o Gil Diniz primeiro. Então eu fui assessor na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Só que eu sempre fui visto como uma pessoa muito técnica. Eu que fazia as emendas aglutinativas substitutivas por conta da minha experiência profissional. Eu era um nerd que fazia as coisas da ideia dos deputados, da liderança do antigo PSL e tudo mais. Resumindo,
Em 2020, quando a Regina Duarte estava lá no governo Bolsonaro, estava fazendo muita trabalhada, foi onde eu já conhecia o Mário Frias, desde janeiro de 20, uma outra história que eu vou resumir para vocês. Eu apresentei o Mário Frias para o Jair Bolsonaro. Não é mérito meu o Mário ter sido ministro da Cultura. Eu apresentei centenas de pessoas para o Jair. E nem todo mundo virou ministro. Então não foi, não, Carmona, você que fez o Mário. Não, mérito dele. O cara é bom. Mário Frias, o Rodrigo da Malhação, para quem não lembra. E aí ele foi convidado e já me convidou para ser secretário nacional. Então o Mário Frias era o secretário especial de Cultura, ministro da Cultura. O status o secretário especial é ele, nível especial, é o ministro. Por mais que o Ministério da Cultura foi rebaixado para uma secretaria especial, não muda nada. Era o mesmo bloco B, era tudo igual, só mudava o salário. Então, o salário dele vai ser do ministro, era de secretário especial. E me convidou para ser secretário nacional de Cultura, mais especificamente, secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Meus amigos, quando eu fui lá, eu tive o conhecimento da guerra cultural que nós vivemos, a manipulação da massa através da arte, através da cultura. No Ministério da Cultura é onde eu tive essa afinidade. Então todas as instruções normativas da Lei Rouanet fui eu que fiz. Acabou uma mata, eu que fiz. Eu vi o Mário Frias falando, não, acabou uma mata, vamos alterar a Lei Rouanet. Eu falei, putz, tá bom. Então aí eu pegava o computador e eu escrevia as exposições de motivos que iam mudar alguns critérios da Lei Rouanet. Eu que fiz a MP da liberdade de expressão no ambiente digital. Fui até reconhecido numa manifestação, deixa eu ver aqui só, acho que eu faço, numa manifestação pelo próprio Eduardo, no 7 de setembro, fatídico, 7 de setembro de 2021, do Acabou. Então, desse mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é do Eduardo. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Arrepio de lembrar desse dia. Esse foi. Por que a gente queria garantir tanta liberdade de expressão no ambiente digital? Como que as pessoas se informavam antigamente? O William Bonner falando na Globolixo. Mentira! Boa noite. É o dia hoje. Tudo que ele falava, nós tínhamos como verdade absoluta, porque era a nossa única ferramenta de comunicação com o mundo exterior. Eu falo, cidade interior principalmente. Na Paulista caiu um meteoro. Você estava aqui no rede social, caiu um meteoro na Paulista. Isso chama-se fabricação do consenso. A gente tinha fé naquilo lá. Ele monopolizava a verdade. Tudo bem. O que a rede social veio para a gente? Nos libertar. Então, 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. A rede social veio dar liberdade. Hoje em dia você fala assim, o Firmino Lapada está envolvido no negócio. Peraí, deixa eu entrar na rede dele para ver se é isso mesmo. Aí ele se pronuncia, agora tem informação direta na fonte. Isso que era essencial para a gente. Que o Jair Bolsonaro só ganhou a eleição em 2018 por conta das redes sociais. O establishment, o sistema, aprendeu isso e começou a derrubar a página, terça livre, cai, não sei o que, cai. Começou, não. Aí eu comecei a montar as big techs. Instagram, Facebook, Meta, Twitter, não tinha caneta. Montei, para vocês terem uma ideia, a Rede Globo em 32 milhões. Amém? Amém! Mas tudo na caneta, no papel, dava direito à defesa, ele defendia. Foi a Fundação Roberto Marinho, para ser mais exato, que é da mesma porcaria lá, desculpa. Mas enfim, fiz o que tinha que fazer.
garantir a liberdade de expressão no ambiente digital. Só que, por conta do nosso sistema, as redes sociais, ela está muito vinculada principalmente ao TSE. Em 22, nós vimos que não adianta ler. Eu poderia escrever no Cristo Redentor palavras que é isso que é para fazer. A justiça vai fazer outra coisa, porque o sistema estava corrompido. O sistema está corrompido. Lá eu aprendi como que a esquerda manipula a massa. Eu dou esse exemplo, para quem já viu eu falando, vou repetir esse exemplo que eu acho que é muito didático. Como que a esquerda funciona para manipular a massa na nossa cabeça? Se eu virar para algum de vocês e falar assim, galera, vamos matar um bebê? Fala, pô, esse cara é retardado, esse cara é idiota, esse cara é um psicopata. Aí eu falo assim, não, vamos mudar de nome. Vamos passar uma novela na década de 90, um filho desejado e vamos mudar para aborto. E hoje as pessoas querem debater sobre um assunto que é absurdo. Eles reescrevem a verdade e ficam martelando, e é música, é notícia. Uma coisa que eu aprendi é que fabricação do consenso não é só cultural, não é só através da arte, é através da informação, é através de escola. A escola eles fabricam militantes que é através de fé que a gente aprende. Por exemplo, alguém duvida que existe átomo? Não, existe átomo. Vocês já viram um átomo? Não. Alguém já viu um elétron, um nêutron? Você já viu um fóton? Não, você não vê. Mas você sabe que existe, é fé. Olha a autoridade que o Senhor tem sobre a gente. A partir do momento que a gente comemora 15 de novembro, que foi o real golpe que existiu, armado. 64 não foi golpe. Olha como eles querem reescrever a história. Quando João Goulart saiu do Brasil, o Congresso Nacional se reuniu, declarou vacância, não foi armado, não foi nada. Em 64, os militares assumiram o poder a pedido do Congresso. Em 2012, 13, tinha que ser. Em 2013, o que eles fizeram? Chamaram uma nova reunião, que foi o Randolph Rodrigues chamou uma nova reunião, convocou para invalidar a sessão que eles pediram intervenção militar em 64. Eles reescrevem a história. Aí os livros de história, a partir de 2014, para 2014, eles não vão comentar, caso comentassem, que teve uma sessão da Câmara, porque eles fizeram uma sessão para invalidar aquela. E aquele é a verdade dos fatos. Nós de direita temos um compromisso com a verdade. Está de noite, está de noite. Está de dia, está de dia. A grama é verde, homem é homem, mulher é mulher. Ou é Carrilton é um homem, velho. Amém. Não faz sentido um cara ser presidente da comissão da mulher. Eu tenho 3 meninas. Ele não sabe as dores de uma criança. Mas ele tem. Eu debati outro dia, ainda tem dano com aquelas direita limpinha que MBL da vida. Eu falei, irmão, crie-se então uma comissão de um cara que se acha mulher. Mas não coloca o cara na comissão. Por que não coloca uma ministra da mulher no Ministério das Mulheres? Não, aí não. Enfim, essa fabricação do conceito, uma janela de Overton, tem nome técnico para tudo. E quem descobriu isso, às vezes é meio chato, meio técnico, vou falar, um cara chamado Gramsci, que falou assim, vamos manipular a massa. Vamos, não é fabricação de conceito, mas eles manipulavam a massa. Porque alguém conhece qualquer igreja que seja, que não tenha música? Toda igreja tem música, porque mexe no nosso subconsciente, mexe no nosso córtex pré-frontal para poder entender e ver. Você fica arrepiado. Não tem filme que você assiste que te motiva? Tem filme que você assiste, você fica triste, porra. Terror. Vai ficar assustado? As coisas então mexem no nosso. E a esquerda aprendeu a fazer isso. A manipular a massa através dos nossos sentimentos, do nosso imaginário comum. Pois bem, depois disso, eu recebi uma missão para vir candidato a deputado estadual em São Paulo, em 2022, dia 1º de abril. Hoje? É de 2022. Não é mentira no caso?
eu me descompatibilizei do governo federal para vir a deputado estadual, dobrando única e exclusivamente com o Mário Frias. Quando começou a campanha, existe um preço muito caro de um político honesto. Muito caro. É falta de recursos, enquanto a gente com estilingue, com zarabatana, a galera com uma bazuca. Porque eles operaram. Resumindo a história. Infelizmente, a política não é do jeito que a gente espera, e nem do jeito que às vezes a gente, que era faixa branca, combina. O Mário Frias teve que abrir as portas e dobrar com outros. Isso prejudicou um pouco. O partido, foi a primeira eleição que era só 45 dias antes a campanha. E o partido me liberou um recurso da FETEC. Quem já foi utilizado sabe o que é isso, né? É o fundo partidário, é o fundo especial de financiamento de campanha, FETEC. 50 mil reais. Beleza. É a regra do jogo? É a regra do jogo. É o que eu tenho. Abriu a urna em 22. Eu tive 26.342 votos. Foi onde eu conheci o Daniel ativista. O Daniel a gente dobrou, me ajudou demais. A gente bateu o mapa, a gente se ajudou. Só que eu fui muito bem votado. Nesse meio do caso, menos de R$2 meu voto. Para quem sabe, quem já trabalhou com campanha, sabe que é um valor bem escasso. Então eu falo, não precisa de dinheiro para fazer campanha. Se você tiver a verdade, gastar sola de sapato, saliva, contar com grandes amigos, é isso que você precisa. Que as pessoas comprem e se identifiquem com você de alguma forma e vejam que eu queria estar em casa, orando com as minhas filhas, de dormir como eu faço toda santa noite e assistindo, não tem o que fazer. Porque não podemos nos conformar com a situação que está hoje. Recebi um convite para trabalhar no governo Tarcísio. Então fui nomeado logo em janeiro como diretor de administração e finanças da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Lá fiquei orbitando o secretário de Agricultura chamado Guilherme Piai, que é o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, lá de Presidente Prudente. Então, mais uma vez, eu era o cara técnico, eu que fazia a regularização fundiária do Estado de São Paulo, eu que titulei 5.100 pessoas que o MST se manifestou, fez nota de repúdio. Cara, se o MST está falando mal de mim, eu estou no lugar certo, concorda? Então, fiz o que tinha que fazer, só que não era eu que entregava. O único reconhecimento que eu tive durante o governo Bolsonaro, e foi trabalhoso, foi a MP da liberdade de expressão. Legal. O resto não tem problema. Eu sei que o ministro é o cara que aparece, é o cara que entrega, está certo, é a regra do jogo. Pois bem, teve uma pessoa dentro desse jogo, já no governo do Estado de São Paulo, que o Daniel comentou, chamado Roberto Carneiro. O Roberto me chamou, ele é o presidente estadual do Republicano. Ele falou: Carmona, você já orbitou o Eduardo Bolsonaro 4 anos. Depois, mais quase 3 anos, você orbitou o Mário Frias. Agora está 1 ano e meio orbitando, estando na sombra do Guilherme Piai, que é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado. O que você acha de ser bicho solto? De eu te colocar de PQD, paraquedista, numa prefeitura, você secretário, autonomia, com a caneta na mão, vamos ver até onde você vai. E assim eu aceitei o desafio. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações do Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano do Sul. Não sei para quem não conhece São Caetano do Sul, é o C do ABC. É uma cidade super desenvolvida, é o maior IDH do Brasil disparado. Resumindo, eu fiz a Lei da Liberdade Econômica em São Caetano do Sul. No primeiro mês subsequente, chama vacatio legis, tá? A gente edita uma lei que passa na Câmara, já logo em seguida, depois de 45 dias ela passa a vigência. 45 chama vacatio legis. Eu reduzi imposto de 4% para 2% de ISS para desenvolvimento de software. Vocês acham que no mês de agosto, gente, aumentou ou diminuiu a quantidade de empresas? Aumentou 511 empresas abertas em um mês. No mês de setembro, 496. Pode puxar, divulgacante, tá? Divulgacante é de candidatura, eu esqueci o nome do site, daqui a pouco vem o nome. No CAGED, pesquisa do CAGED está lá, 511, 496, e depois é normal, né? É uma onda que todo mundo quer vir e depois vai diminuindo.
Isso chama-se curva de Laffer na economia. Eu não sou economista, mas eu gosto muito de economia. Então eu gosto de Edmund Burke, Von Mises, Adam Smith, para quem gosta de estudar, Mises é bom. são os papas da economia. Sim. E existe uma receita do bolo. Existe uma receita de bolo. Diminui o preço estatal, diminui o Estado. Não é segredo para ninguém, é tão lógico. O Estado produz? O Estado vende? Não, o Estado arrecada. Ele rouba o seu dinheiro. É imposto, literalmente, que você paga. Então, se a gente diminuir o peso do Estado, a gente economiza e com isso consegue diminuir a quantidade de imposto. Diminuir a quantidade de imposto, fica mais atrativo para investimento. É lógica, mas não é assim que eles trabalham em Brasília. O Haddad lá, o próximo governador de vocês. Meu primeiro turno, esse vai passar vergonha. Esse vai, graças a Deus. De novo. Perdeu com Dória, velho. Vai empatar com quem? Perdeu pro Bolsonaro, pô. Eu vim como secretário de Desenvolvimento Econômico, lá eu fiz pautas liberais, então eu tive o privilégio de ter trabalhado com pautas conservadoras na cultura e pautas liberais. Eu sou de Nalândia, 4 mil habitantes. Eu não saí candidato esse ano, parece que eu estou traindo o destino, que eu estou sendo ingrato por estar no lugar certo, na hora certa, as pessoas gostando de mim, certo, e vai trabalhando, fala, pô, não quero. Aí eu falo, pô, o que você quer então? Tá aqui, ó, o cavalo selado aqui, ó. A hora é agora, irmão, quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Eu estarei sendo ingrato comigo, com a minha família, com as pessoas, os patriotas que confiam no presidente Bolsonaro, que infelizmente ele não pode se candidatar a nada, para pessoas que querem ajudar. Depois disso, troca-se o prefeito de São Caetano e eu continuo em São Caetano, só que agora na Secretaria de Planejamento. Chato pra caramba o que eu fazia. Um negócio chamado PPA, que chama Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, LOA, Lei Orçamentária Anual, IEGM, que é o Índice de Gestão Estadual Municipal, que é o Tribunal de Contas do Estado, técnico. Não tem problema. Eu sou bom na parte técnica, posso não gostar, mas eu sei fazer o que a gente é bom, senão só ia ter surfista no mundo. Você tem que fazer o que você é bom. E assim fiz. Nisso, o Roberto Carneiro, lembra que falou assim, ó, Carmona, ó, bicho sou. Carmona, e aí, bora para estadual? Eu conquistei um espaço interessante dentro do ABC Paulista, através das pautas liberais, através dos conservadores, que eu fui muito bem abraçado na região do ABC pelos conservadores, porque eu percebi que muita gente queria ter tido o meu lugar, de ter tido o privilégio de ser secretário do governo Bolsonaro. É um privilégio. Então, os conservadores, imagina ter um secretário que foi secretário do Bolsonaro aqui em Campinas. Aí eu falei, pô, existe essa janela de oportunidades, eu não posso desperdiçar. Aí o Roberto Carneiro me chama, Carmona, pô, é um cara que me ajudou demais na minha vida pessoal, com problema de saúde que minha filha mais velha teve, assim, ó, eu não gosto de entrar muito no mérito, que não precisa, mas eu tive um problema muito sério com minha filhinha mais velha, com relação ao hospital, ele ajudou, ele botou. Resumindo a história. Falei, pô, vou entrar nessa. Nesse meio do caminho, eu conheci um cara em São Bernardo do Campo chamado Watanabe, que é o vereador de São Bernardo. O Watanabe, ele tinha um projeto que estava encapsulado, estava incubado, chamado Meus Filhos e Minhas Regras. Aí eu falei, Watanabe, que projeto é esse aí? Ele é um projeto que eu comecei, mas eu ainda não coloquei tanto para frente e tal. Falei, pô, me explica. Me explicou. Falei, cara, deixa eu abraçar isso aí. Vamos abraçar nós dois? Falei, vamos, bora, então, Carmona. Resumindo, o que é Meus Filhos e Minhas Regras? É o maior movimento do Brasil em defesa do direito dos pais de ensinar a moral para os seus filhos. Não é escola, não é o Felca, não é a Luluca, não são os artistas que vai falar o que é melhor para os nossos filhos. Ninguém nos ama tanto quanto os pais amam. Isso aqui, hoje em dia, tem muito casal que fala assim, não quero ter filho, trabalho, dá trabalho, mas você deve isso para a sociedade, pelo amor de Deus, você precisa povoar o Brasil com pessoas boas. O meu estilo de vida, eu vi esses dias, meu estilo de vida é porque eu ainda não fui conhecer Roma. Cara, sua mãe foi, seu pai foi, minha mãe foi, vai depois.
trabalho, mas a vida é assim. Se você acha que você não vai ter filho, você quer fazer um filho, você já está do lado deles. Porque, pensa comigo, o primo de vocês fizeram parte da infância de vocês? Fizeram, da minha parte fez. Primo é legal, ainda mais do estado anterior. Você tem ideia que se você tiver um filho, o seu neto não terá primo? Enquanto as pessoas de bem pensam assim, eles estão financiando para aquelas pessoas do mal terem quanto mais filhos puder para ter bolsas. Aí a gente entra em sexualização infantil, a arte, eu vou chegar lá. Ou seja, os meus filhos e minhas regras é um puxão de orelha para os pais, que terceirizam o ensinamento dos filhos, inclusive para o vô e para a avó. Ah, não quero sair à noite de balada, pelo amor de Deus, você é pai, velho. Não entra na minha cabeça. Eu posso advogar contra a nossa classe dos jovens agora, mas não entra na minha cabeça que eu no sábado de manhã eu vou passar a mão na chuteira de correr atrás de uma bola, sendo que eu tenho 3 filhos em casa que não me vê a semana toda. O happy hour, a hora feliz, é hora de tomar uma cerveja com os amigos lá em casa, com a esposa e as crianças. Você tem uma responsabilidade de pai. Não me come que não concorda comigo. Mas pensa na lógica. Lembra? Tá noite, tá dia, é verde. Acabou. É isso. Faz sentido? Não faz sentido. Faz sentido eu querer curtir agora com a minha esposa, sendo que ele tem 3 filhos? Não. E eu dou exemplo dos avós, tá? Não sei se tem algum avô aqui, talvez entenda. Aí, ó. Talvez vocês entendam o que eu vou falar. Se minhas filhas, quando eu for para a Analândia, 11h30 da manhã, virar para minha mãe e falar assim: vovó, me dá um bolinho, o que minha mãe vai falar? Claro, minha neta. Qual é o papel nosso de pai? Não, depois do brócolis, depois da chicória, depois do arroz, feijão, bife, depois da comida. Isso quer dizer que os avós são os filhos? Não, mas não quer o bem tanto quanto o pai ou a mãe, é fisiológico, é biológico. Mas a esquerda quebra isso na nossa cabeça. E eles querem uma sociedade doente. Quando a gente fala de sexualização infantil, quando a gente pega pessoas com menos instrução, eles não fazem um RH adequado, aí acontece um relacionamento íntimo entre um adolescente e uma adolescente, o cara raspa as pernas, cai no mundo, ela cria um filho sozinho. Você pega estatística de presidiário que tem pai ausente, que tem uma mãe ausente, que queria só curtir a noite, que foi criado por vô, e mais uma vez, isso não quer dizer que o vô e vó é o mal do neto, mas não cria como pai e uma mãe, pelo amor de Deus. Famílias desestruturadas. E isso eles querem. Tem método. O Carlos Bolsonaro fala muito isso. Tem método. Eu tenho privilégio. Eu falei isso antes. Eu tenho privilégio. Carlos me segue, Eduardo me segue, Flávio, nosso futuro presidente, amém. Jair. Eu tenho essa relação construída há 13 anos. Não, é assim. Há 14 minutos. 12 mais 12. 12 mais 12. Pronto. 12 mais 12. Há 14. Quando eu falei que eu ia sair do PL, recebi alguns xingamentos. Recebi, lógico. Todo mundo fala, pô, é 22, Bolsonaro é 22. Mas eu tive que seguir algumas orientações e instruções no sentido de eu tive que justificar e totalmente entendido com a amizade